Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma gravação do podcast da ABSC Connect. Gostaria de fazer um agradecimento especial aqui para o time da Desk Manager, que está disponibilizando o estúdio para a gente, e agradecer aqui os nossos convidados, a Daniele, da Heineken, e o Lincoln, da Sincrônica. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema, né, que é um tema delicado, mas extremamente importante nas organizações, que é o compliance e antifraude com IA. E aí, para a gente começar aquecendo, né, assim, vou trazer uma pergunta aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Aonde que vocês entendem que está um risco invisível ali dentro das organizações que a gente precisa focar? Olha, para mim, o risco invisível, ele está muito nos processos. Ele está muito atrelado aos processos. Então, acho que as operações crescem, elas se digitalizam e se interagem, eles se conectam, né? E aí os riscos acabam ficando fragmentados dentro dos processos. Então, processos manuais, trabalhos manuais, toda essa rotina operacional acaba, para mim, sofrendo algum tipo de risco, né? Dentro desses processos. Então, risco que não aparece no relatório, né? Essas questões que eu acho que é um risco invisível e que a gente precisa estar conectando e trazendo estratégia de tecnologia para que isso acabe sendo mapeado. Eu concordo com a Daniele, porque a nossa visão é que existem realmente muitos problemas nos processos, decorrente de muitos sistemas interagindo, muitos atores interagindo. Então existe não apenas uma fraude, uma possibilidade de fraude, nem sempre associado ao uso da inteligência artificial, mas também erros decorrentes dessas costuras que são inconsistentes, ou seja, são integrações fracas que possibilitam a entrada, a penetração de agentes e até mesmo expõe essa fragilidade, né, de empresas, de terceiros que fazem parte da cadeia daquele processo da empresa. Alta volumetria, né, de dados e várias áreas que se conectam entre si. Acho que quando tem muita interação dentro desse processo, acho que isso acaba tendo um risco dentro do processo. Bacana. Ontem eu fui no evento, né, e a gente vê muito agora nesse processo de IA essa discussão sobre a segurança, né, sobre governança e sobre segurança. E foi muito bacana porque eles estavam mostrando como que a IA poderia ajudar nesse processo de cibersegurança, né, prevenção de ataques. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, né? Qual que é o papel real da inteligência artificial hoje no combate contra a fraude? Bom, a inteligência artificial ela hoje é uma grande aliada no combate a fraudes, mas não é apenas de hoje. Não é? A inteligência artificial, como nós vemos hoje, a IA generativa, ela tem uma capacidade, um poder de abstração que consegue sintetizar e trazer informações dentro de um contexto que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a observar. Mas a inteligência artificial como um todo, ela é uma aliada no sentido de que nós podemos extrair mais dados, analisar mais dados com uma velocidade que os humanos teriam muita dificuldade para conduzir dentro de um processo de negócio, principalmente esses de grande volume. Então, ela traz essa velocidade, traz essa capacidade de fazer essas análises, não é? E traz a informação pronta, muitas vezes que os usuários não estão sequer vendo. Eu acho que assim, o papel da IA é gerar a inteligência preditiva. E aí o ser humano, ele continua sendo aquela pessoa que interpreta o risco, né? Que vai analisar o que de fato a inteligência está trazendo. Então, acho que ela é necessária esse processo e a gente ainda precisa dessa conexão humana de trás para estar analisando esse risco. Sem dúvida, nós chegamos a utilizar, inclusive, duas IAs, né, motores diferentes, trabalhando em conjunto para que se consiga ver se elas concordam com aquela, com aquela informação, com aquele resultado, para que a gente possa concluir, olha, isso aqui é um erro ou não é um erro, né?
é a questão do falso positivo, né? Aham. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Falso positivo é um negócio muito crítico, principalmente em grandes volumes. Em baixo volume, o falso positivo é basicamente uma porcentagem muito grande, ele pode até inviabilizar uma operação. Mas em alto volume de documentos, né, de transações processadas, o falso positivo ele pode representar assim, uma quebra realmente de segurança, risco elevado, riscos financeiros, né? Então, é muito importante, não é descartar simplesmente a IA, mas conhecer qual é a lógica de funcionamento, como é que você pode garantir que os resultados são consistentes, obter índices de confiança e, na medida do possível, cruzar com informações externas para que você possa determinar qual é o risco que você está disposto a assumir. Algum risco tem. Se você Sempre. colocar uma inteligência artificial para fazer o seu trabalho, algum risco tem. Sempre, sempre tem. E esse monitoramento constante precisa existir, né? Dentro de uma inteligência artificial. Porque você precisa estar monitorando, analisando, comparando os dados. Então, quando se fala, acho que até indo para a parte de que a IA acaba substituindo o humano, não tem como, né? Porque precisa de uma inteligência humana por detrás, traçando a estratégia daquele modelo, analisando a segurança daquele modelo e vendo a estratégia necessária do processo, o que precisa ser feito, quais os ajustes precisam ser feitos para que isso traga segurança para o processo. Bacana. E vocês entendem que dentro dos processos, né, hoje, a gente fala muito do olhar de esteira. Tem alguma esteira hoje, né, dentro dos processos ali, né, do P2P, né, do Order to Cash, que vocês entendem que ele tem um maior risco ou um potencial para risco ou não? Vai muito da maturidade dos processos de cada companhia. Tem. Falando de Order to Cash, desde a parte de concessão de crédito, né? Cadastro, crédito, processo de faturamento, tudo ali tem um risco, porque tudo tem um tipo de processamento. E a parte do recebimento também, que é onde a gente acaba enfrentando bastante, que acaba impactando o resultado. Porque existem as fraudes de boletos, existem várias fraudes que a gente acaba enfrentando e se deparando no dia a dia, que a gente precisa tá monitorando. Então, é uma área, e são áreas muito sensíveis. P2P, referente a fornecedores, cadastro de fornecedores, todo o processo. Então, acho que tem esteiras ali que são muito sensíveis e que precisa ter um cuidado constante. Acho que é uma área assim, muito preferida pelos fraudadores, não é? Porque eu penso que eles têm interesse em obter o recurso financeiro, eles não querem fraudar outra coisa, né? E são áreas assim que acabam sendo sensíveis, porque, via de regra, não é o negócio principal da empresa. Ela está muito focada em automatizar, modernizar a linha de produção e etc. E essas áreas de faturamento, compras, né, de relações com fornecedores e clientes, acaba virando uma costura. São vários sistemas, o ERP integrado com um outro sistema, com o WhatsApp, com o Teams, com o e-mail, e isso cria uma fragilidade enorme dentro do processo. Ou seja, não são processos estruturados, onde você pode garantir checkpoints, onde você pode colocar análises. Até a própria compliance fica complicado de acompanhar o que está acontecendo. E precisa ter muita, por exemplo, na parte de crédito, eu preciso ter um modelo muito preditivo, né? Então, eu preciso receber dados, eu preciso receber informações, eu preciso cuidar para que a área comercial não vá mais para a parte de feeling, mas que seja muito mais por parte de embasamento de dados, para que daí sim eu consiga trabalhar nesses riscos de compliance e fraude. Então, além desses riscos que a gente acaba enfrentando, dessas situações que a gente acaba recebendo, a gente precisa contornar toda a situação com a área comercial e outras áreas de interesse para que a gente acabe mitigando todos os riscos possíveis. Para vocês deve ser uma loucura, né? Fico imaginando. Sempre. E vocês acham que o IA, ele muda o papel da auditoria? Tanto de uma auditoria interna ou até de uma auditoria externa? Eu não acho que ele muda o papel da auditoria, eu acho que é uma ferramenta de auditoria.
Mas isso depende muito de um processo estruturado com registro de informação, porque não é possível auditar por inteligência artificial o que não foi registrado. Então, quando nós temos uma autorização por e-mail, dificilmente uma inteligência artificial vai conseguir interagir e detectar o que aconteceu, ou você tem processos que acontecem em ambientes externos. Então, a auditoria ela ganha muito, mas os processos têm que deixar o rastro do que é que está acontecendo, não é? Tem que deixar rastro de não apenas do que está acontecendo, mas dos dados que foram usados para se tomar uma determinada decisão, porque se a inteligência artificial dentro do seu processo ela começa a errar e você não sabe nem o porquê que ela está errando, onde ela está errando, fica difícil fazer a correção, Sim. o ajuste, não é? Porque a inteligência artificial ela exige correções, muitas vezes você ir lá, dá uma ajustada, aperta um pouquinho, mas eu penso que não muda o papel da auditoria. Complementa. Complementa. Eu acho que muda no sentido dele parar de ser um revisor de amostra. Ele começa a passar a prevenir, né? A ter a prevenção desse processo. Então, quando ele usa a inteligência nesse sentido de analisar padrões, de verificar o que de fato está acontecendo, por que aquilo aconteceu, né? Identificar esses padrões e utilizar a inteligência para isso, então aí sim eu acho que começa a evoluir num sentido positivo, porque daí a gente para de ficar analisando amostras, dados, para construir, né, o processo. Então, a inteligência ela consegue evitar, se dentro dessas análises for construindo modelos que identificam os padrões e que ajudam a prevenir o erro de novo. Bacana. E vocês acham que o compliance, ele pode ser invisível para os usuários ou hoje ele pode ser um problema de gargalo porque ele acaba burocratizando muita coisa? Eu acho que o compliance ele pode e deve ser invisível na maioria das vezes, né? Porque os processos deveriam garantir a execução dentro do compliance da empresa. Quando o usuário tem que ficar preocupado, eu só posso selecionar esta ou esta opção se tal coisa for assim ou assado. Quer dizer, e se ele errar? Não é? Se ele não estiver atento a isso, ou se ele nem souber disso, e se ele sair de férias, não é? Alguém substituiu, isso gera um problema grande para a empresa. Sim. Então, quando ele está embutido dentro do processo, invisível, ele funciona. Sim. O excesso de burocracia acaba impactando. Daí, quando o compliance tem um excesso de burocracia para mitigar o erro, aí eu acho que sim, acaba atrapalhando a jornada. Então, ele precisa ser invisível a tal ponto de não demonstrar esse excesso, para que a jornada flua de forma tranquila. Mas é um desafio, né? Você conseguir construir uma jornada de automação que tenha todo um compliance por trás, sem burocratizar. É um desafio. Mas eu acho que a gente está evoluindo a tal ponto. Eu acho que isso existe. Acho que tem a cultura da empresa, todo esse processo, acho que a gente consegue evoluir para chegar nesse sentido. Porque todo negócio hoje em dia ele precisa ser muito dinâmico, ele precisa ser muito rápido, ele precisa ser ágil. A gente precisa entender o problema de forma muito rápida, por isso que a gente quer uma inteligência artificial. A gente precisa ter uma leitura rápida dos processos. E aí, se o compliance não seguir esse modelo, aí acaba burocratizando muito e você não consegue evoluir nessa jornada. Então, acho que é uma tendência, né? Acho que é possível, sim. Bacana. Eu penso que o compliance ele não deve travar o negócio, não é? Ele deve viabilizar o negócio. Então, os métodos do compliance têm que se adequar ao processo e ele tem que procurar se encaixar de uma maneira sutil, não de criar burocracia dentro dos processos que deixem as pessoas desatentas ou até mesmo nervosas, muitas vezes, se ela está fazendo certinho aquilo que deveria fazer. Então, ele tem que se encaixar de uma maneira que ele não cause esse impacto. Que ele sustente, né? Que ele sustente
crie sustentabilidade para esse crescimento do negócio. Porque o volume de dados hoje, ele está muito acelerado, né? E eu acho que as fraudes, elas vão acelerando na mesma proporção. Elas vão evoluindo, né? E vão escalando na mesma proporção que as automações e que com o volume de informações. Então, eu acho que esse realmente é um grande desafio. E indo para essa linha, tem alguma informação que vocês entendem que não é possível automatizar por uma questão de risco? Olha, automatizar bem não é a questão, porque pode-se automatizar tudo. A questão maior é o que se está disposto a correr de risco e que ferramentas é que você usa, como é que você construiu essa jornada de automação. Foi uma coisa bem arquitetada, bem pensada, era um processo que já estava maduro, seguro, você já conhece riscos do processo. Aí a automação ela é segura mesmo onde existe risco, porque você consegue definir limites. Agora, quando não temos métricas, não temos indicadores, não conhecemos, para colocar uma inteligência artificial dentro de um processo desse para tomar uma decisão, você vai ter um risco muito elevado, sem dúvida nenhuma. Até porque as fraudes elas correm mais rápido do que as automações, não é que quanto mais oportunidades vão surgindo, as fraudes vão se modificando. Eu mesmo trabalho com fraudes há muitos anos, desde a época lá que se fazia alterações no documento, no formulário, alterações cirúrgicas, sabe? Coisas assim que passa desapercebido pelos humanos muito facilmente. E hoje as fraudes migraram absurdamente, né? São fraudes sofisticadas, digitais, mas sempre explorando uma vulnerabilidade do processo. Acho que decisão operacional ela pode e deve ser automatizada, mas acho que decisões que envolvem julgamento, reputação, estratégia, eu acho que precisa de um olhar humano e atento diante desse processo. Porque acho que a automação ela deve apoiar a sua decisão e nunca a gente transferir a responsabilidade dessa decisão para uma automação. Então, acho que parte estratégica de reputação precisa ter um olhar mais humano. Acho que a inteligência ela pode te ajudar a tomar essas decisões, mas nunca a gente transferir as decisões para essas tecnologias. Bacana. E o que vocês entendem que o IA enxerga que o humano não vê? Olha, tem muitas coisas, não é? Não é que o humano não enxerga, é que o humano precisaria colocar uma lupa e ficar mais atento e perder mais tempo analisando alguma coisa e colocar uma série de variáveis todas num quadro para ele conseguir analisar todas, não é? Teria que ser um trabalho de detetive muitas vezes. E o humano, em alguns casos, ele não consegue analisar todas essas informações porque elas não estão disponíveis. Em outras, ele não enxerga um padrão determinado. Quando a gente fala de uma IA generativa, ela especializada, ela consegue entender algum relacionamento de coisas, não é? Veja um exemplo, se você pegar um boleto, na linha superior lá, o numérico, está uma coisa, no código de barras está outra. Você vai pagar ali com o seu celular, você lê o código de barras. Então parece que é um boleto normal, mas você está pagando outra coisa. Você não está pagando aquilo que você acha que deveria pagar. Então, a inteligência artificial, ela traz realmente muita vantagem nesse sentido. E o olhar ético, né? O olhar ético, esse olhar de relacionamento, todo esse processo que precisa ter, isso não consegue ser substituído, né? Não tem como a estratégia do negócio, de como que você vai se relacionar, de como que você vai fazer para vender o seu produto, como que você vai fazer para receber, né, o produto vendido, ou todo o fluxo, o ciclo de uma empresa, essa questão de relação não tem como, né? E precisa de um olhar ético, e o olhar ético não consegue ser substituído por uma IA. Então, a IA, ela complementa, né? É o que a gente está falando. Eu acho que ela é uma ferramenta aí que ela é poderosa pelo volume de dados que ela consegue interpretar e apoiar, mas que esse olhar humano, ele é bem importante. E vocês entendem que esse controle em tempo real, ele já é uma realidade ou a gente ainda está distante? As empresas, elas já estão conseguindo fazer um monitoramento em tempo real desses riscos? Olha, é uma realidade.
o monitoramento em tempo real. Tanto que nós fazemos isso já há vários anos, né? Só que hoje ela se popularizou de uma maneira através aí da IA generativa, e as pessoas começaram a entender que ela existe e que ela pode trazer algum benefício. Mas a inteligência artificial, já mais tradicional, baseada em machine learning, deep learning, já são grandes aliados de processos. Nós processamos lá cerca de 1 milhão, 2 milhões de documentos por mês, todos baseados em inteligência artificial, com alto índice de eficiência de acerto e dentro do fluxo do processo. Ou seja, se ali se detecta algum erro, o processo está salvo. Então, ela já é. E nós fazemos isso há 15 anos. Né? Que agora ficou popular. Ficou... Talvez pelo volume de fraudes, né? E a sofisticação. Acho que é um pouco disso. Eu acredito que seja uma realidade, sim, mas acho que depende muito de empresa para empresa. Depende de cultura, né? Porque hoje tem aquela popularização, criação de dashes para tomada de decisão. E como que a empresa está estruturada para utilizar esses dados para conseguir fazer com que isso seja um apoio para a decisão. Então, acho que depende muito da cultura da empresa, da estrutura do seu negócio. Nem todas as empresas ainda estão preparadas, mas eu acho que a gente já tem as ferramentas necessárias para. Que bom. E pensando, né, que a gente está aqui falando para CSCs também que estão num momento de criação, né, que eles estão iniciando o seu processo nesse formato, que conselho que vocês dariam, né, para esses CSCs que estão iniciando, para que eles pudessem começar esse processo de governança, de antifraude de uma forma estruturada? Eu diria que o primeiro passo assim seria conhecer um pouquinho outros CSCs, tentar obter um pouco dessa experiência de outras empresas que já iniciaram essa jornada, e depois conhecer muito bem o seu processo, porque uma automação de um processo que já está naturalmente com um vício, com um defeito, a automação só vai acelerar A gente falou o dano, o erro, a fraude. Então, é importante conhecer muito bem, ser um processo muito maduro. A automação ela é uma fase posterior, né? A gente primeiro tem que começar do princípio. A gente comentou lá fora, porque uma automação sem o processo, você só está acelerando o erro. Então, é importante você estar com o seu processo bem maduro, estruturado, avaliar os fluxos, avaliar as tomadas de decisões que precisa ter dentro dessa automação, para que daí ela venha, de fato, te ajudar. Então, acho que o conselho olhe primeiro para os seus processos, identifique os gargalos que tem ali, para daí você conseguir desenvolver a sua automação. Porque daí ela vai trazer, de fato, um resultado positivo e mais qualidade para a sua rotina e para as pessoas que trabalham no dia a dia. Os processos, eles parecem que estão claros, que tudo funciona. Mas quando você vai desenhar... Mas na hora de desenhar, desenha, fala, é isso aqui. Aí a hora que vai validar, fala, não, peraí, faltou isso, faltou aquilo, faltou não sei o quê. Então, é a prova aí de que o processo não está realmente totalmente estruturado. Não está fácil para TI não, né, gente? Não. É cada vez mais complexo. E vocês colocaram vários pontos aqui do nosso bate-papo essa questão dos processos, né? É importante ter os processos mapeados, é importante ter os processos ali bem desenhados, bem estruturados. E pensando hoje, né, no ecossistema de plataformas que uma empresa tem, né, que não são poucas. Hoje, se a gente for ver, tudo é um app, né? Tudo tem que integrar tudo para a gente ter uma jornada fluida, para que as informações cheguem de forma mais rápida. Qual o desafio hoje numa área de tecnologia nesse contexto, né? De que, olha, eles precisam apoiar os CSCs nesse processo, né, de implantação, mas garantindo compliance, garantindo o processo. Fala um pouquinho para a gente aí, Lincoln. A Dani também é de TI, né? Já estou te chamando de Dani. Existem dificuldades, sem dúvida, porque a contratação de um portal acaba sendo uma coisa assim muito sem fundamento, muitas vezes sem análise da área de tecnologia, de segurança. Então, começa com erros de segurança da informação, não é? Depois
que se implantou um processo, digamos assim, um ERP na nuvem. Como que você vai fazer a conexão desse ERP com o seu processo lá com o seu banco? Não é? Como que você vai conectar o ERP com o seu estoque? Como que vai conectar o ERP com as vendas? Então, essas conexões, elas acabam enfrentando dificuldade maior, porque se contrata, se implanta, é uma jornada longa para se implantar alguma coisa, e depois você vai ver que não é fácil, não é simples as conexões, e você não tem visibilidade de fato do que está acontecendo. Você acaba vendo telas, mas não vê transações. Então, a parte de auditoria, todo o potencial da inteligência artificial para analisar dados imputados de forma incorreta, se perde totalmente. Então, se você não tiver um processo na mão, né, você perde muito. Né? Tem uma dificuldade de controle de segurança, uma dificuldade de controle de compliance e tem dificuldade de fazer as integrações. Eu acho que dentro das empresas, né, cada área tem a sua necessidade. E aí o papel de TI ele fica muito difícil porque ele precisa se conectar a essas necessidades e até mesmo ver se elas se conectam. E acho que é isso que acaba trazendo grande complexidade para as coisas, porque a área comercial precisa de um sistema e de um processo. Mas a área de finanças precisa de outro, só que esses dois processos precisam se conversar. Então, acho que o desafio de se conectar dentro desse processo é muito grande. Então, acho que G&T, ele não passa a ter um olhar só técnico, ele também precisa ter um olhar para o negócio, de ser parceiro do negócio. E aí, a gente conectar e fazer com que eles entendam o modelo de negócio para estruturar isso. Então, o desafio desse processo é grande. Não, é um ponto importante, né? Porque como você está colocando, ao mesmo tempo que as áreas demandam muito a TI, hoje as áreas são muito tecnológicas, né? As pessoas chegam também dentro das áreas com conhecimento de tecnologia que é muito grande. Então, eu falo, essa governança é algo que preocupa, né? Até onde a TI vai, até onde ela dá autonomia para que a área também desenvolva ou execute algumas atividades, né? E é buscar esse equilíbrio, porque às vezes você também não pode travar ali. Eu falo, a gente que está no CSC, a gente tem demanda o tempo todo, né? Volumetria, é o cliente ali te acionando com problema. Então, esse equilíbrio também do que se dar de autonomia para que as áreas possam, né? Criar um relatório, desenvolver algo, fazer uma automação. Eu acho que esse é um desafio grande para todo mundo, né? Esse modelo de governança. A gente vê que tem algumas empresas que às vezes já estão mais maduras e dão mais autonomia, porque aí elas têm um processo de controle mais maduro, e tem empresas que às vezes ingessam um pouco mais e centralizam na TI, porque às vezes não tem essa maturidade, não tem esse controle. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Esse é um ponto interessante, porque é um processo, no meu ver, irreversível. Não é? Nós temos hoje muita facilidade de obter coisas prontas. Então, um usuário leigo, ele consegue ir lá numa IA generativa, pedir alguma coisa e ela entrega um código que ele executa e ele nem sabe o que está acontecendo. O impacto daquilo, né? Exato. Então, vai acontecer dentro das organizações. Por mais que se tente bloquear, existem ferramentas que já estão se propondo a bloquear essas coisas, mas não conseguiram bloquear no passado as automações feitas em Excel, elas surgiram. A TI, ela fica sobrecarregada olhando para o negócio principal da empresa, ou seja, ela está sempre focada a isso, a segurança ou a desenvolver alguma coisa que é para o negócio principal da empresa. Aí, para apoiar um CSC, muitas vezes até necessário conhecimento especializado, alguém que entende de contabilidade, que entende de RH, que entende de compras, e não é o negócio do pessoal de TI. O negócio do pessoal de TI é fazer código, né? Então, abre aí uma brecha, né, ou melhor, uma janela de oportunidades para que essas áreas acabem trazendo soluções de fora e outras desenvolvendo internamente. E aí vai se criando ali o que o pessoal vem chamando hoje aí do Shadow IT, enquanto algumas empresas estão dando essa liberdade, treinando os usuários, criando aquela comunidade, né, o Citizen Development.
Outras estão fingindo que isso não está acontecendo, mas está. Sim. Esse processo de governança, ele é super importante, né? Precisa estar conectado, até mesmo para se provar de que aquele desenvolvimento, aquele processo está tendo um retorno positivo. Porque muitas vezes você constrói, vou construir um RPA, vou construir, né, uma automação, mas ela de fato vai trazer um resultado positivo? Porque as pessoas chegam sempre querendo melhorar e estruturar o seu processo, mas elas não olham para o resultado daquilo, e se aquilo vai impactar uma outra área, um outro processo. Então, fazer esse papel de governança é muito importante, mas eu não sinto que ele está completamente estruturado ainda. É como ele disse, tem empresas que não têm nem ainda visibilidade sobre essa construção que cada um está fazendo, mas tem outras que têm. Então, acho que está num caminho de construção ainda esse processo de governança. Mas ele é necessário para trazer saúde para os desenvolvimentos. Pessoal, dá uma dica aqui para os nossos associados, né? Acho que como que eles podem trabalhar essa questão da cultura dentro dos CSCs e das companhias, essa cultura digital, mas um digital com segurança, né? Porque a gente fala muito de transformação digital, ela também é cultura, né? Mas como fazer com que essa cultura de transformação digital traga também essa questão dos riscos e da segurança? Acho que se relaciona, conversa, expõe, sabe? Chama outras pessoas para você falar sobre o seu ponto de vista. Qual é a sua dor? O que está acontecendo? O que você quer fazer? O que você quer desenvolver? E chame pessoas, especialistas ali para você conversar e você se relacionar para você entender se de fato aquilo faz sentido. Eu acho que o primeiro passo é esse, você conversar e se conectar com as pessoas e entender se de fato elas podem contribuir para esse seu projeto, para o seu desenvolvimento. E aí as coisas acabam fluindo, porque daí as pessoas compram a sua ideia, a empresa avalia a rentabilidade disso, ela avalia se de fato aquilo faz sentido, e aí as coisas acabam acontecendo. Ou até mesmo te convence, fala, olha, isso aqui não faz tanto sentido, se a gente tiver o olhar para esse ponto e para esse ponto, arrumar esse processo, acho que vai funcionar muito mais do que uma automação. Então, a minha primeira dica é essa, relacionamento. Se relacione e se conecte com as pessoas. Muito bom. Boa dica. Eu acho que é importante esse relacionamento, né? A área de TI da empresa, ela precisa entender que ela não é uma área fechada, ela faz parte de todos os departamentos da empresa e as pessoas têm que conseguir acessar esses especialistas justamente no sentido de obter respaldo técnico para alguma coisa, para alguma ideia que eles tenham. Então, precisa colocar na mesa, precisa desenhar, precisa dar a liberdade para os usuários trazerem os problemas, não é? E a solução, porque Sim. Trazer problema é muito fácil, mas olha, às vezes o usuário tem ideias ali que definem como é que se resolve o problema e pode ser a solução ótima. E às vezes você leva esse problema lá para a estrutura, vou levar lá para a estrutura de projetos, para tentar chegar a desenvolver alguma coisa. A hora que entrega, está distante do usuário, não é aquilo que ele queria. Uhum. Não é? Então, tem que aproximar. Acho que esse é o ponto principal. Bacana. Bom, e a Daniela colocou um ponto também aqui, né, sobre essa questão do investimento. E eu fez um link aqui, uma reflexão que eu acho que é importante, né? Às vezes a gente está conversando com as pessoas da área de compliance, de auditoria, e eles falam, poxa, mas esse ano eu estou sem investimento, a empresa não quer investir, porque às vezes a empresa ela só para ver o problema quando ele acontece. Né? Às vezes a gente quer acelerar um monte de coisa, mas essa parte preventiva e essa parte do compliance às vezes vai ficando um pouco de lado, né? Como que vocês como convencer, né? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é bacana a gente dar ênfase nisso, né? Para que as empresas entendam que essa questão da governança e do risco é algo que a gente tem que ir trabalhando ao longo de uma jornada, né? Para que não aconteça e não a gente tentar correr atrás depois que o problema aparece. Fala um pouquinho sobre isso. A parte de convencer é um trabalho árduo, porque você precisa provar sobre a sua ideia, provar sobre o seu processo.
Então, acho que trazer a estrutura, né? Você demonstrar o seu problema, falar, olha, isso daqui está ocasionando isso. Então, como eu falei, se a gente se conectar às outras áreas, às outras pessoas, elas podem também falar, olha, de fato, isso aqui também é um problema para mim. E aí você descobre que o problema, aquilo que você gostaria de fazer, também está relacionado com outras áreas. E aí você ganha mais força e mais potencial para conseguir o investimento necessário. Então, por isso que essa parte de conexão é muito forte. Muitas vezes, eu vou por esses caminhos. Eu tento né, recebo um não. Aí eu vou conversar com outra área. Falo, olha, tá acontecendo isso. Como que funciona aí com você? Como que é o seu processo? Isso aqui também me prejudica, isso aqui também me impacta. Então, vamos junto? Vamos junto resolver esse problema? Vamos conversar com o time de projeto, com o GNT, para ver se de fato a gente consegue unir forças para resolver esse problema? Porque daí eu não resolvo só o meu, eu resolvo de outra área também. Então, acho que isso é importante. Bacana. É um ponto interessante, não é? Numa organização, eu diria assim, mais grande, mais estruturada, existe um caminho realmente de convencimento, até se chegar lá em alguém que fica sabendo que aquela dor existe, às vezes não chega. Né, em quem toma a decisão, porque as instâncias que estão em camadas intermediárias, eles falam, não, isso aqui não está no nosso plano estratégico, Tá então no escopo do ano. não vamos trabalhar. Então, mas não chega onde deveria chegar. Mas é importante, eu acredito, não trazer apenas aquela visão, para um projeto, qual é o ROI? Quanto que eu vou economizar? Quanto que eu vou deixar de gastar? Porque as pessoas, elas se mexem também para não sentir dor, não é? Sim. Então, quando ele está vendo que ele está num risco muito alto, que existe ali um potencial muito grande de afetar a organização, o exemplo do que a gente vê aí em segurança cibernética. Se investe aí um absurdo e você fala, nossa, eu passei um ano, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Então eu gastei dinheiro à toa. Que bom, né? Exatamente, Não é? Exatamente. A visão é essa mesmo. É o custo evitado. Exato. Então eu faço aquele investimento enorme em segurança cibernética para não sentir dor. Então essas coisas, elas precisam chegar dessa maneira também. O risco, ele existe. Uma fraude simples, como a gente viu ali, um boleto, é uma fraude pequena. A gente trabalha ainda na empresa lá com documentos, cheque, acredite, eles existem em grande quantidade. E pode ser um cheque de R$100 e pode ser um cheque de R$100.000. Qual é o tamanho do risco quando você fala de um documento? Ele muda muito. É a mesma coisa, é o mesmo processo, mas eu coloco algum esforço para evitar um prejuízo ali de R$100.000 ou não? Eu entendo que é alguma coisa irrelevante. Esse é o ponto. Muito bom, gente. Bom, o assunto tá uma delícia, né? Daria acho que pra gente ficar aqui o dia todo falando sobre isso, né? Porque eu acho que é um tema que realmente traz preocupação e que tem acelerado, né, muitos pontos aí por conta até da aceleração da transformação digital. E eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, né? Que é algo que está no nosso dia a dia, a gente convive com esses riscos e eu acho que colocar, né, as dores e fazer essas trocas, eu acho que é extremamente importante, né, para que a gente possa se ajudar. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, agradecer a Desk Manager pelo espaço. Quem não se cadastrou ainda no nosso canal, se inscrevam e curtam o nosso conteúdo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado.